Um especial, que é o quadro Responde Aí, Pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Bem, pergunta na tela: por que é importante unir humildade e obediência ao estudar a Bíblia? Bom, vamos lá. A união da humildade em reconhecer que a gente precisa da ajuda divina e a obediência a Deus ao estudar a Bíblia é fundamental. Essas duas coisas para a gente ter uma compreensão profunda, transformadora do que é a vida cristã. Então a fé em Jesus não é apenas uma crença passiva, mas é uma confiança ativa no sacrifício de Jesus, que Ele nos oferece perdão e também uma nova vida. Se você me acompanhar na Bíblia, aqui por exemplo, lá em Efésios 2, o verso 8 e 9, vamos ver o que diz lá. Paulo escrevendo para essa igreja, importante igreja, ele vai dar aqui uma solução muito interessante. Diz assim, Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só que interessante, né? Essa passagem, ela vai destacar que a salvação é um presente divino. Mas esta fé deve ser acompanhada de ações que demonstrem a nossa transformação interior. Se você tiver aí a revista Na Mira da Verdade, vamos lá para a página 9. Dá uma olhadinha comigo aí na página 9. Olha só o que diz aqui, o item número 4. Diz assim, para conhecermos a verdade, precisamos ser humildes, a fim de submeter as nossas opiniões pessoais e a lógica humana às opiniões e à lógica de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 3 a 4, Jesus ensina que nós devemos nos tornar crianças para entrar no reino dos céus. Ele está sugerindo que a humildade, ela nos permite abordar a Bíblia com um coração que vai ser disposto a ser transformado. E isso é essencial para o processo da conversão. Então, essa atitude humilde nos ajuda a reconhecer as nossas limitações e a necessidade da orientação divina. E aí a gente então consegue permitir que a sabedoria que está dentro da palavra de Deus consiga penetrar mais profundamente dentro da nossa vida. Agora, a obediência, ela é a resposta natural, necessária que a gente tem que dar à graça que a gente recebeu. Então, o lado oposto do legalismo vai ser exatamente você desenvolver aqui a fé, que não é uma fé superficial, que fica assim no nível da pele, é uma fé profunda. Jesus aqui vai nos ajudar a compreender que nós precisamos da graça. E Paulo, quando fala disso, ele vai defender que a graça e o perdão, elas se complementam na nossa vida, mas quando a gente não responde devidamente, a obediência que a gente deve ter, aquilo que espera a lei de Deus, aquilo que o teólogo francês tão importante chamado Calvino classificou como a face séria do Evangelho, quando a gente não obedece o Evangelho, será que a gente foi de fato transformado? Os liberais, em geral, eles vão enfatizar a justificação, mas eles vão ficar mudos diante da santificação. O que acontece depois que eu aceito a graça de Cristo? Eu permaneço o que eu sou? Lá em Hebreus 12, verso 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, o Calvino diz que Deus, ele não justifica aqueles que ele não pode santificar. Então, dizer que você aceitou a Cristo como seu Salvador, mas rejeitá-lo como o seu Senhor, porque você não tem compromisso, isso daí, nada mais, nada menos, vai ser uma graça barata. Quem definia assim era também um importante teólogo chamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Então veja, a nossa revista aqui, ela vai confirmar essa ideia. Olha só o que ela diz aqui, para a gente entender. Isso aqui está na página 9. Diz assim o texto: a obediência, aliás, vamos aqui um pouquinho além. Diz assim: a função da lei nunca foi salvar. Olha que coisa interessante. Como lemos anteriormente, a lei serve para indicar o pecado.
Isso aqui está na página 39. Agora aqui na página 9 diz assim, olha, lemos que a obediência é o caminho a uma compreensão mais profunda. Então, você quer entender mais da Bíblia? Você tem que ser o quê? Obediente. Ela vai refletir um princípio bíblico que ensina o quê? Deus dá mais luz quando respondemos à luz que temos. É o que dizem os textos a seguir. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos dos seus mandamentos. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5:32. Então, olha só que interessante. Um alerta importante que a gente vai encontrar aqui na revista, na Mira da Verdade, e se você olhar aqui no próximo parágrafo, diz assim: não estar disposto a aceitar e a praticar as verdades reveladas leva a vida espiritual ao naufrágio. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, o verso 26. Muito bem, acho que ficou claro aqui essa questão da humildade e da obediência diante da interpretação da Bíblia, não é mesmo? Vamos agora ao tema de hoje, e é um tema bastante polêmico, profundo, o assunto de Deus e o mal. O mal pode ser observado através das terríveis consequências que afetam a realidade desse mundo, não é verdade? Todos os dias a gente tem que conviver com terríveis consequências do mal, inclusive para as pessoas que a gente ama. E quando a gente vê isso, diante dessa realidade, algumas perguntas surgem. Como, por exemplo, se Deus é bom, por que o mal existe? Deus criou o mal. Por que um Deus que se diz amor e é poderoso, ele não livra os seus filhos? Esses questionamentos de muitos filósofos, ateus e outros mais, teólogos, cristãos, vai nessa direção. Quem é o responsável pelo mal? É Deus? É o diabo? Ou é a humanidade? Então, como você pode ver, esse tema ele é profundo, ele é complexo. O que a Bíblia fala a respeito disso? Hoje a gente vai estudar aqui um dos versos mais controversos sobre esse assunto. Então pega aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 45, o verso 7, olha o que diz daqui o texto. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, numa leitura rápida, parece evidente que Isaías está dizendo que Deus é o responsável pelo mal. Mas será que é isso mesmo que o profeta está afirmando aqui? Deus é o responsável pelo mal? Olha só o que a autora americana Ellen White fala sobre esse assunto. Ela diz assim, olha: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão da sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. O pecado é um intruso, cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso e inexplicável, tá vendo? Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para sua existência, deixaria de ser pecado. Olha que ela aqui apresenta 12 advertências. Primeiro, nós nunca conseguimos explicar tudo sobre a origem do mal. É um mistério. Mas tem uma segunda coisa. Embora a gente não possa explicar tudo, nós podemos aprender muito para que a justiça de Deus manifeste aqui através dessa compreensão que Deus tem um caráter que é um caráter de bondade, amor e justiça. Mas como que eu posso chegar a esse aprendizado então? Vamos analisar aqui primeiro a criação de Deus. Como ela saiu das mãos de Deus? Ela era perfeita. Se você for a Gênesis 1, verso 31, olha o que diz o texto. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis, e era muito bom. Observe a ênfase, muito bom. No início, Deus criou um mundo perfeito, não tinha sombra
nem qualquer coisa semelhante de maldade. Não havia dor, não havia sofrimento, o mal não estava presente. Então Deus, assim, na sua infinita sabedoria, no seu amor, Ele criou um mundo perfeito, onde tudo era harmonioso e a criação refletia a bondade de Deus. Gênesis 1:31 vai nos revelar que no final da criação foi o próprio Deus que olhou para tudo que Ele tinha feito e disse assim, olha, e viu Deus que tudo era muito bom. Esse ambiente ideal não tinha a presença da dor, não tinha a presença do sofrimento, do mal. A criação, ela desfrutava uma plena comunhão com o Criador. Só que essa perfeição, ela estava intrinsecamente ligada a uma coisa muito importante, que era o dom do livre-arbítrio, que Deus concedeu para todos os seres criados. Deus desejava que todos os seus filhos, as suas criaturas, escolhessem amá-lo voluntariamente. Ele não queria obrigar ninguém. Só que essa capacidade de escolha, ela era essencial para um relacionamento genuíno, mas também seria o livre-arbítrio a porta para o aparecimento do mal. Bom, se Deus nos criasse sem o direito de escolha, Deus não seria um Deus de amor. Ele seria um tirano. Então Deus preferiu correr o risco de nos perder para sempre do que nos ter para sempre como escravos. Foi por essa razão que C.S. Lewis, ele afirmou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, embora a liberdade tornasse o mal uma possibilidade, ela também era a única coisa que tornava o amor algo real. Que paradoxo, hein? A capacidade de escolha poderia tornar o mal uma realidade, mas era a única coisa que também tornava o amor real. Olha só, a liberdade que Deus concedeu para a criação, ela foi usada de forma errada. Começando por quem? Pelo miserável do Lúcifer. Ele era um dos anjos mais exaltados. E ele usou esse livre-arbítrio que Deus deu para se rebelar contra Deus. Isaías 14, o verso 12, diz assim que ele se rebelou, quis sentar no lugar de Deus, ser seu ofício. E por causa disso, o mal deu início, teve origem aqui no universo. Essa escolha aqui dele foi suficiente para resultar um conflito cósmico, que não afetou apenas os seres celestiais, mas por consequência também afetou a humanidade. E aí depois disso, onde existia amor, passou a existir ódio. Onde existia vida, passou a existir morte. Onde havia altruísmo, passou a existir egoísmo. E esse mundo, agora mau e injusto, ele nunca foi planejado por Deus. Deus não queria isso. Então Deus criou o mal. É a segunda coisa que a gente precisa pensar. Deus criou o mal. Se você lesse Isaías 45:7, talvez a ideia seria, não, Deus criou o mal. Ele mesmo fala isso. Então muitos vão usar erradamente o texto de Isaías 45, verso 7, para dizer que Deus criou o mal. Só que quando a gente vai aqui, Isaías 45, verso 7, a gente precisa entender a declaração de Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço estas coisas. É muito importante, é crucial a gente entender esse contexto desse versículo, para a gente evitar interpretações erradas. O mal que aparece aqui mencionado não é um mal moral, não é a origem do pecado, mas calamidade, os astros. Ele, como parte do seu plano soberano, faria contra os inimigos do seu povo. O contexto aqui é específico. Se você ler o capítulo 45, vai ficar evidente isso. O profeta Isaías, ele estava abordando aqui a questão do juízo divino sobre Babilônia. Esse é o contexto. O juízo de Deus sobre Babilônia, que era uma nação que tinha se tornado um instrumento de opressão para o povo de Israel, portanto, o povo de Deus. Então, a palavra mal aqui, ela vai ser utilizada para descrever as consequências gerais, globais da ira de Deus sobre aqueles que vão se opor a Ele, a sua justiça e o seu povo. Essa é a ideia do mal de Isaías 45:7, e você observa no contexto do capítulo 45.
Por que isso está evidente? Porque Deus, ele traz disciplina. A calamidade que Deus cria aqui é uma forma de disciplina, é um ajuste que serve para restaurar, para redimir o seu povo. Então, através das calamidades que afligem a Babilônia, Deus vai estar demonstrando que Ele tem o controle absoluto sobre todas as nações e até mesmo sobre as dificuldades e desastres que vão fazer parte do plano de Deus. Então, o que Isaías está lembrando aqui, no meio do sofrimento e também no contexto do juízo, é que a justiça de Deus sempre vai prevalecer e Ele sempre vai continuar a trabalhar em favor do seu povo. É isso que o texto está dizendo, nada mais do que isso. Vamos então agora entender a soberania de Deus e a existência do mal. Como que isso fica evidente no contexto? Bom, por que Deus permitiu que Satanás existisse? Essa é uma pergunta muito difícil. Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar e que o mal ia trazer tanto sofrimento, por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem, hein? A resposta vai estar no caráter de Deus, na natureza do livre-arbítrio. Se Deus tivesse criado só seres que Ele sabia que nunca se rebelariam, o livre-arbítrio ele ia ser uma farsa. Então a verdadeira liberdade, ela vai incluir a possibilidade de escolha, até mesmo rejeitar a Deus. Deus, ele não vai manipular as criaturas para garantir, eu quero que você me obedeça. Não, ele vai oferecer liberdade genuína. E com isso vem a possibilidade do mal. Só que ele também vai oferecer uma solução que é definitiva para o mal. Quem é a solução? É o seu Filho Jesus Cristo. Então por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal? O mesmo vai acontecer aqui com Adão e Eva. Deus criou a sua imagem, Deus os criou livres. E se o Jardim do Éden fosse um local onde eles tivessem que obrigatoriamente fazer apenas o que ele queria, eles não iam ter liberdade. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, para eles, a advertência divina de que não poderiam tocar ali, esta árvore era um símbolo da liberdade. Toda vez que eles olhassem para aquela árvore, eles deviam lembrar: Deus me ama, Deus me criou livre. E ali eles iam encontrar o símbolo da sua liberdade, da sua existência. Agora vamos falar sobre um outro ponto. Por que Deus então não livra as pessoas inocentes do sofrimento? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre a história de Jó, né? O livro começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Está lá no capítulo 1, verso 1. O que você espera que Deus faça com um ser humano assim? Certamente, né? Que Deus proteja, que Deus o abençoe e lhe dê muitas coisas boas. Mas e quando isso não acontece? Quando a gente lê a história de Jó, a gente vê que ele perdeu os filhos, perdeu suas filhas, perdeu os seus bens, perdeu a saúde e ele foi acusado por muitos, os seus amigos inclusive. Então, quando a gente lê o livro de Jó, a gente sabe o que está acontecendo ali, o grande conflito entre o bem e o mal. Mas o Jó não sabia disso. Os seus amigos também não sabiam disso. Então, a história de Jó, no meio desse grande conflito, lembra que pessoas inocentes, pessoas boas, pessoas que temem a Deus, também vão sofrer. Não porque Deus quer que eles sofram, mas elas vão sofrer consequências desse mundo que é injusto. Mas a gente tem que se lembrar do que está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Sabe o que diz lá? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uma coisa é certa. Quando a gente lê a história de Jó, do começo ao fim, a gente vai entender que ele era o único ser humano que, quando chegar ao céu, os anjos vão dizer para ele assim: olha, muito obrigado, Jó. Sabe por quê? Quando o diabo acusou Deus de ser injusto, de comprar a adoração das pessoas, você foi a resposta de Deus para nós. Você nos mostrou que as pessoas podem servir e amar a Deus. Ainda que naquele mundo mal, a resposta não seja exatamente o que você esteja esperando, você também pode ser uma resposta de Deus. Porque os filhos de Deus também sofrem. Então, se você está sofrendo, se a miséria bateu a sua porta, se você perdeu pessoas que amavam, se as doenças estão fazendo você agonizar, isso não significa que Deus te abandonou.
ou que você merece a dor que você está sentindo. Infelizmente, o mundo que a gente vive é um mundo sombrio, é um mundo hostil, é um mundo perigoso para todo mundo, para todas as pessoas. Mas o pecado, ele não tem a palavra final. Da mesma forma que Isaías diz que Deus faria justiça contra o poder opressor da Babilônia, fazendo o mal bater a sua porta, Deus vai fazer justiça para você, trazendo assim um juízo completo ao pecado, para Satanás e as pessoas más. Então entenda, de uma vez por todas, que o profeta Isaías, capítulo 45, verso 7, não está dizendo que Deus cria o mal, porque Ele é o responsável moral pelo mal. Não. A mensagem ali é que Deus visita os instrumentos malignos para fazer justiça. Essa é por Deus. Se você olhar para a vida de Jó, se você observar todo o seu sofrimento em meio ao grande conflito, você vai perceber que Deus usou Jó como o argumento dele, dizendo o seguinte, de forma muito clara, que a adoração que ele recebe não é comprada, é uma adoração genuína. Deus quer também hoje desafiar você a nunca se esquecer, sabe, que meus problemas da vida, a melhor coisa que a gente pode fazer é louvar esse Deus maravilhoso. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa interessante: coisas extraordinárias só acontecem a pessoas extraordinárias. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: Deus dá as suas batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Então, se você está aí passando por meio de um grande problema, você está assim, eu não aguento mais, eu quero desanimar, deixa eu te dizer uma coisa, não se esqueça, Deus ainda te ama, o mal vai passar, a tempestade vai acalmar, você está entendendo? Da mesma forma que o livro de Jó vai terminar com uma ação divina de restauração, de reparação, Deus pode, e acredite, Ele vai reparar os seus danos emocionais, os seus danos espirituais, os seus danos materiais. Então, olha, minha querida amiga, meu querido amigo, Jó não era qualquer um, mas mesmo assim ele sofreu as consequências do pecado, deste mundo. Ele sofreu de um grande conflito entre o bem e o mal. Mas Jó era alguém extraordinário. Se você está sofrendo, mesmo servindo a Deus, se você está enfrentando doenças, se você está enfrentando traições, injustiças, se lembre de uma coisa para sempre: coisas extraordinárias também acontecem na vida de pessoas extraordinárias. Deus vê você como grandioso aos olhos dele. Então, aguenta firme, não desista. Um dia a maldade desse mundo vai acabar. A Bíblia promete. Deus vai cumprir a sua promessa e um dia tudo isso vai terminar. E nós estaremos num lar onde não haverá pranto, não haverá lágrimas, nem mortes e muito menos a dor. Porque tudo isso vai ser passado. A melhor coisa que alguém pode fazer diante de tempestade, de turbulência, é olhar para cima. Glorificar a Deus e dizer: Senhor, me aguente, me ajude a aguentar até onde o Senhor espera que eu aguente. Me ajude a passar por esta tempestade. Como Jó, Deus vai te libertar, vai restaurar a sua sorte. É isso que você quer? É isso que eu quero. Que as dores não sufoquem a sua fé, a sua esperança, mas pelo contrário, que elas renovem o seu compromisso com Deus. Porque é isso que a gente tem que fazer agora, renovar o nosso compromisso. Não importa o que esteja acontecendo, não importa. Eu quero renovar meu compromisso com Deus. Você também? Vamos renovar? Ó Senhor, nós estamos nesse instante na Sua presença, entregando a nossa vida, as nossas aflições, as nossas angústias. A gente é de carne e osso, nós somos falhos e fracos, mas nós entendemos que pelo Teu poder, Senhor, podemos suportar tudo. E o Senhor, como Jó, suportou as provações, o Senhor nos livre dos perigos, das dificuldades. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente não pode esquecer nunca que está escrito
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.